Olá, benditos! Chegamos ao último capítulo da série 12 dias apreciando a vida em Eclesiastes. Passou muito rápido, não é mesmo? Mas com certeza essas reflexões ampliam nossa visão a respeito da vida e do mundo em que vivemos, além de trazer crescimento espiritual. Afinal, esta é a palavra de Deus. Vamos então ao último capítulo de Eclesiastes. No final do capítulo passado, o pregador se dirigiu diretamente aos jovens. E neste capítulo, ele continua falando ao mesmo grupo, mostrando o valor de lembrar do seu Criador com foco na eternidade enquanto ainda é jovem. A expressão lembra-te significa mais do que pensar em Deus. Quer dizer prestar atenção, considerar com a intenção de obedecer. É a versão de Salomão para Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A ideia do Criador é importante. No original hebraico, essa palavra sugere a grandeza da sua majestade. Salomão sabia como é fácil deixar o Senhor de lado quando nos envolvemos com os prazeres e as oportunidades da juventude. Por isso, às vezes é difícil convencer um jovem de que esta vida é apenas a primeira etapa da eternidade. Ele aconselha o jovem a lembrar do seu Criador nesta fase da vida em que a fé, a esperança e o amor estão em seu melhor teor, no seu maior vigor e em seu estado menos sobrecarregado. Por isso, em certo sentido, será mais fácil para o jovem acreditar, esperar, orar, amar, obedecer e carregar sua cruz. Nos anos seguintes da sua vida virão os sofrimentos próprios da vida debaixo do sol. E esta vida, jovem e iluminada, enfrentará uma tempestade atrás da outra. Os versículos 3 a 7 oferecem uma das descrições mais imaginativas da velhice e da morte em toda a literatura. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto aos detalhes, mas a maioria deles considera essa passagem um retrato de uma casa caindo aos pedaços e que, por fim, se transforma em pó. Essa casa é uma das metáforas bíblicas para o corpo humano e a queda da casa é um retrato da morte. Salomão traz uma descrição poética dos efeitos do avanço da idade. Os guardas da casa representam os braços e as mãos que, com o avanço da idade, ficam trêmulos. Os homens fortes são as pernas e os joelhos que começam a enfraquecer. Os moedores são os dentes. Alguns já foram perdidos e a mastigação vai ficando cada vez mais difícil. Os que olham pela janela são os olhos, que vão ficando turvos. O ruído da moedura fica mais baixo, porque a audição vai ficando comprometida. O levantar-se ao som de um pássaro significa que a pessoa desperta muito cedo. As filhas da música se abaterem se refere à voz, que vai ficando mais fraca. O medo de altura e espantos no caminho mostram que, com o passar dos anos, a pessoa se torna muito mais cautelosa e até mais medrosa. A amendoeira floresce, isto é, se ainda restarem cabelos, ficarão brancos. O gafanhoto é um fardo, ou seja, aqueles que antes eram ativos tornam-se mais lentos e fracos. O desejo falha ou perece o apetite. No original hebraico, essa expressão significa que as paixões e desejos sexuais diminuem. E finalmente, no fim da idade avançada, o homem vai para a sua casa eterna, ou seja, ele morre. Note que Salomão não fala que o homem vai para o túmulo desconhecido ou para a escuridão, mas sim para a sua casa eterna. Note também que o pregador colocou a idade avançada do homem em conexão com a eternidade e não com a vaidade debaixo do sol. Embora no Antigo Testamento não haja uma grande certeza sobre a vida além do túmulo, o pregador, por meio de sua busca diligente, chegou à conclusão correta, que após esta vida, o homem vai para a sua casa eterna, enquanto seus parentes e amigos choram por ele.
Esta é a anunciação de uma verdade que não se encontra tão claramente definida em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, abrindo caminho para a luz lançada sobre o futuro pela revelação do Evangelho. Nos versículos 6 e 7, Salomão novamente implora ao seu leitor para se lembrar de Deus antes que a vida acabe. Ele usou uma variedade de metáforas para descrever o fim desta vida: o cordão de prata, o copo de ouro, o cântaro e a roda junto ao poço. Essas imagens apontam para o valor da vida e o drama do final dela, quando os pedaços não podem ser juntados novamente e quando tudo aqui na terra terminar, a pessoa prestará contas ao Deus eterno. E então, pela última vez em seu livro, o pregador exclama: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O livro vai se encerrando como começou, enfatizando a futilidade da vida, mas agora sem Deus. O pregador conduziu seus leitores em direção à verdadeira sabedoria. Ele manteve sua confiança no poder das palavras para ensinar, desafiar e mudar as pessoas. Ele disse que as palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos bem cravados que marcam suas palavras contundentes, que estimulam a vontade e fica na memória. E ele ainda acrescenta que elas foram palavras inspiradas, dadas por Deus, o único pastor. Nós que gostamos de estudar e pesquisar e que somos apaixonados por nossas próprias perguntas difíceis, devemos ser cautelosos. Não devemos permitir que os livros escritos por homens nos privem da sabedoria de Deus. Os muitos livros devem ser examinados à luz da verdade de Deus e não ao contrário. Mais de 3.000 anos se passaram desde que isso foi escrito, e desde então uma inumerável quantidade de livros foram escritos sobre todos os tipos de assuntos, mas os argumentos estão longe de se esgotarem. Já no final do seu livro, o pregador passou a entender que valia a pena temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Este é o único lugar em Eclesiastes onde os mandamentos de Deus são mencionados. Neste mundo, começamos na vaidade comum debaixo do sol e nunca sabemos o quanto somos vaidosos até que venhamos a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Enfim, devemos viver preparados, pois haverá uma prestação de contas diante de Deus de tudo o que fazemos, e isso dá sentido à vida. Na realidade, tudo tem significado e importância, tanto para o presente quanto para a eternidade. Se Deus se importa tanto assim, é porque a vida tem sim muito sentido. Mas afinal, vale a pena viver debaixo do sol? Claro que sim, desde que vivamos pela fé em Cristo Jesus, pois só assim seremos capazes de encontrar o contentamento em qualquer circunstância que o Senhor nos permitir passar nesta vida debaixo do sol. E assim nós finalizamos os 12 dias apreciando a vida no livro de Eclesiastes. Mas no dia 26 deste mês de agosto, eu voltarei para dar continuidade à nossa jornada juntos até o Apocalipse com a série 8 dias desfrutando o amor no Cântico dos Cânticos de Salomão. Uma série bem curtinha, mas de uma profundidade e beleza que eu tenho certeza que vai nos encantar. Eu espero vocês no dia 26 de agosto, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos. Até lá!